Um casal de professores friburguenses, há 10 anos, desenvolveram um método diferente de estudo, com jogos e livros dinâmicos escritos por eles próprios. A intenção é ensinar e atrair a atenção dos estudantes de maneira mais dinâmica. Estudar para uns é muito prazeroso, para outros nem tanto. E tem matéria que ainda é mais difícil de prender a atenção dos alunos, como é o caso de História, Filosofia e disciplinas da área. Mas para os professores Rafael e Mariana, o problema não é o conteúdo, e sim o jeito de se explorar a matéria. Com esse pensamento, eles planejaram um novo método de ensino através de livros com jogos como caça-palavras e criptogramas. A ideia vem justamente da nossa experiência como aluno, né? Dessa inquietação que a gente teve durante o período em que nós estudávamos e das aulas tradicionais que muitas vezes se mostravam maçantes, né? 5 horas dentro da sala de aula, tendo o mesmo tipo de aula, com um livro, em quadro, né? Falando, então isso demonstrava um cansaço para a gente. Então a gente, como professor, quis ter uma nova experiência, tentar algo novo, né? Para despertar a atenção do aluno, ainda mais num momento em que o mundo se apresenta com várias tecnologias, né? A inquietação é muito grande, as imagens, né, instantâneas o tempo todo. Então veio essa ideia dos jogos, né, de tentar trabalhar com jogos dentro de história, e foi uma experiência que a gente vem trabalhando há cerca de 10 anos e vem dando certo ao longo desse período. De acordo com o professor, o método de ensino chamou a atenção até mesmo dos alunos que não desenvolviam interesse pelas aulas. A aceitação foi muito boa, inclusive para aqueles alunos tidos como alunos problema, né? Os alunos que têm uma certa indisciplina ou falta de atenção, alunos que não faziam de repente nada, não prestavam atenção, tumultuavam a aula, começaram a mergulhar ali, fazer e levar para casa. Alguns alunos que tinham esse tipo de problema, na realidade, até voltavam com os exercícios feitos de casa, né? E aí a gente começou a cada vez produzir mais material, mais jogos, né? E fazer inclusive uma Olimpíada. Há 10 anos, os professores utilizam os métodos dinâmicos e os livros escritos por eles para dar aula e perceberam uma mudança significativa no comportamento dos alunos. A comparação, assim, em termos de comportamento, ela é muito significativa. Os alunos ganharam uma capacidade de concentração muito maior, de interesse, de perguntar, né, sobre os temas que eles estão trabalhando nos exercícios, coisa que até então, às vezes, a gente não conseguia atenção total, só falando, ou só passando no quadro, né, ou, de repente, outro tipo de aula. Mas a aceitação realmente, a comparação com o momento anterior, ela é muito significativa em relação à atenção dos alunos para com a aula. Para os professores e também escritores do livro, a gratificação em ver os alunos aprendendo é grande. Eu me divirto muito, né? Assim, eu gosto muito do que eu faço. E quando eu vejo os alunos produzindo, né, que a gente tem uma aceitação muito boa deles, e até de alunos que eram um pouco mais desinteressados e tal, né? Quem é professor sabe que tem exatamente um grupinho assim. Então eu me divirto junto com eles e me sinto encantada quando eu vejo que, um trabalho árduo, né, que a gente faz assim com todo carinho, mas que dá certo, porque tem tanta coisa que a gente programa e chega na hora e não dá muito certo, né? Esse foi um método que emplacou, assim, os alunos gostam muito e é divertido mesmo. Os livros foram desenvolvidos a partir do currículo mínimo obrigatório da Rede Estadual do Rio de Janeiro, mas os professores desejam aprimorar ainda mais com outros volumes, já que o material tem alcançado inclusive outros estados. A gente está estudando algumas propostas para fazer um material didático, efetivamente, né? Uma coleção um pouco mais completa. A gente tem conseguido atingir, por exemplo, o norte do país e o sul, né? O extremo norte e o extremo sul, que nós conseguimos vender. E toda semana, assim, acaba tendo venda. E o mais interessante, além da venda, claro, mas o mais interessante é o feedback que esses professores estão dando, né? Tem no nosso material o nosso e-mail, então a gente tem recebido um feedback bastante positivo, né? A maior parte dos professores que têm comprado estão falando para a gente que eles usam de uma maneira mais esporádica, ainda não é todos os dias, né, como nós usamos. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, acho que eles vão entender que é uma metodologia bastante adaptada.